Bom, vamos com o nosso entrevistado. Vamos entender por que o frio agrava as dores no corpo. E nós estamos com o reumatologista, o Dr. Fábio Jennings, ele que é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia. Oi, Dr. Fábio, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês. Obrigada, igualmente. O que acontece? Por que é que no frio a gente fica mais dolorido? Bom, existem vários fatores, né, que explicam as dores articulares piorarem no frio. Uma delas é que você contrai mais a musculatura, né, por conta do mecanismo de proteção do frio e também para poder desviar a circulação para dentro dos órgãos internos, que são mais vitais. Então, com isso, você fica com a musculatura contraída e sente mais dor nessa musculatura em torno das articulações, né? Um outro motivo é que as articulações também elas sofrem uma vasoconstrição, ou seja, a circulação diminui na periferia, né? Porque você precisa de sangue para os órgãos vitais, como rins, como o intestino, o coração, e com isso essa falta de circulação, essa diminuição da circulação causa dor, né? E o terceiro motivo é que a temperatura mais baixa torna o líquido sinovial, que é aquele líquido que lubrifica as articulações, ele se torna mais espesso. Então, com isso também causa dor. E a gente tem que lembrar que um quarto motivo que causa dor são os pacientes que têm dor crônica já, eles têm uma diminuição, eles têm uma intolerância à dor e também às variações térmicas. Então, com isso, eles se tornam mais sensíveis à mudança de temperatura, principalmente com o frio. Então, com isso, sofrem mais dor. Sim, quer dizer, Então, no, essas no explicações... geral, todos nós vamos ter mais dor no frio. Quem já tem dor crônica, o quadro se agrava, é isso? Isso mesmo. Então, normalmente você se sente um pouco mais dolorido, né? Aquela sensação de rigidez por conta do frio. E quem tem dor articular crônica, seja degenerativa, seja inflamatória, esses fatores eles agravam mais esses sintomas, né? Mas o importante é lembrar que, apesar do paciente ter mais dor, isso não significa que a doença dele está evoluindo, está piorando ou vai progredir. Só significa que existe uma piora dos sintomas, mas que não há um efeito na progressão e nem na ativação dessa doença na maioria das vezes, Sim, ela né? só Então fica é mais importante sensível, né? Inflamações isso. também, né? Ficam mais sensíveis. Lugares O inflamados. processo inflamatório, porque ele envolve dor crônica também, envolve Uhum. circulação e tudo que diminui a circulação por conta da vasoconstrição causada pelo frio, você provoca uma diminuição, né, do aporte de oxigênio, da oferta de oxigênio aos tecidos. Então, com isso, você tem a dor que é devido uma diminuição desse aporte de oxigênio para os tecidos, né? A dor crônica Então, é inflamação sempre, é isso? não, Não. não. A gente tem vários casos de dor crônica. Nós temos as dores crônicas inflamatórias e as não inflamatórias, né? Então, as dores crônicas relacionadas a uma artrite, a uma espondiloartrite, a um lúpus, elas são de origem mais inflamatória, em que o mecanismo de inflamação é muito mais evidente. E aquelas não inflamatórias, geralmente são devido a processos degenerativos, né, processo de desgaste de articulação, das chamadas osteoartrites ou artrose, e também das síndromes dolorosas difusas, como a fibromialgia, né, em que o paciente tem uma alteração do mecanismo central de controle de dor. Então, com isso, ele se torna muito mais sensível à dor e às variações térmicas também, porque nós sabemos que as terminações nervosas, elas controlam não só a dor, mas também a sensibilidade à temperatura. Olha. O Juan Simons, nosso ouvinte aqui, doutor Fábio, pergunta se no frio as cãibras também podem ficar mais frequentes. Se tem a ver? As câimbras têm vários motivos, né? Uma delas é a hidratação. Então, a gente tem que lembrar sempre de hidratar, porque no frio você sente menos sede. E nós sabemos que uma das principais causas de câimbras é a desidratação, então lembrar de hidratar bastante, né?
Então, isso é um dos motivos, Ó. né, que no frio pode ocorrer mais cãibra. O outro é a própria inatividade física, que as pessoas ficam mais paradas, né, por conta do frio. E é até uma orientação, a gente aproveita aqui a pergunta do Juan, para lembrar que das intervenções que nós podemos utilizar para driblar essa piora da dor no frio é fazer atividade física, porque a atividade física ela eleva a temperatura corporal, ela melhora a circulação do líquido sinovial, melhora a viscosidade do líquido sinovial, melhora a circulação na musculatura que envolve as articulações. Então, você fazer exercício físico não só vai melhorar o processo de dor articular, de dor musculoesquelética e também as próprias câimbras. Lembrando sempre que é importante você se hidratar e fazer uma reposição de eletrólitos, que é bem importante na maioria dos indivíduos, aliás, inclusive nas pessoas que não têm doença reumática. Uhum. Muito bom. Então, a atividade física é bom para todo mundo, para evitar essas dores, especialmente no frio. O senhor falou Especialmente no frio. especialmente no frio, que a gente fica mais sensível, né? O senhor falou que o sangue ele vai para os órgãos internos no frio e a gente fica com as extremidades mais frias, né? Isso. Aquecer as mãos, os pés, também é uma forma de tentar Sim, equalizar? sim. É uma das formas de amenizar as dores, né? Você aquecer, se manter mais aquecido, evitar as variações de temperatura, evitar, principalmente, né, colocar a mão, os pés em água fria nesse momento. Tem uma doença mais específica, aliás, tem um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Raynaud, em que as mãos, as extremidades ficam mais arroxeadas por conta dessa diminuição da circulação, né, da vasoconstrição. Então, é uma das orientações que a gente dá para os pacientes que têm fenômeno de Raynaud, no lúpus, na esclerodermia, e outras doenças também autoimunes, para que se mantenham aquecidos, especialmente as extremidades, né? E muitas vezes precisamos também adequar o tratamento desse paciente durante o inverno, né? Porque nós temos medicações que melhoram essa circulação, que dão mais vasodilatação. Então, quando chega no inverno, a gente ajusta a dose dessas medicações para que o paciente fique mais confortável e sinta menos dor. Fazer compressa no local da dor ajuda, doutor? Ajuda a compressa morna, né? A compressa morna também, porque melhora a circulação, ela tem um efeito analgésico também, né? Então, a compressa morna, não a compressa quente, para não lesionar, né, os tecidos, a pele, mas ajuda sim. E aquecer, manter-se aquecido e manter-se ativo, né? Então, além das compressas, a gente faz, porque a compressa é um método mais passivo, né, que a pessoa fica parada. Agora, o exercício funciona como se fosse uma compressa, você se mantém em movimento, que você aumenta a temperatura corporal, aumenta a temperatura das articulações e com isso melhora a dor. Isso. Alongar, né? Imagino também que seja bom, que está dentro do exercício, né? Isso, se mover, né? Se Movimentar-se, mover. fazer movimento é fundamental. Muitas vezes os pacientes eles têm mais sintoma pela manhã, em que a gente tem um sintoma de rigidez matinal, né? Em que o paciente acorda com as articulações mais rígidas por conta de se manter mais inativo durante o sono, de você não movimentar as articulações e esse próprio acúmulo do processo inflamatório, então piora de manhã. E aí ele fala assim, eu não consigo fazer exercício tão bem de manhã. Então a gente espera, então a gente vai fazer já no final da manhã ou à tarde, em que você vai estar se sentindo melhor, mas é importante ele manter um programa, né, um esquema de atividade física que seja regular, né, especialmente nesses momentos de inverno. Agora, o local que está inflamado, ele não precisa do repouso? Ele deve ser exercitado? Não, ele deve ser exercitado. Ah, A não ser, a única exceção é quando você tem um trauma agudo, como uma fratura, por exemplo, ou um trauma agudo muscular, aí você tem que manter em repouso. Mas
Quando se trata de doença inflamatória articular, das artrites crônicas, osteoartrite, artrite reumatoide, espondiloartrite, quanto mais movimento você fizer, desde que seja orientado, né, e de uma forma dosada, individualizada, esse exercício ele vai ter um efeito terapêutico naquele processo inflamatório, Olha. porque ele vai melhorar o processo inflamatório, melhora a dor, melhora a mobilidade, melhora a massa muscular, melhora a força muscular daquele segmento envolvido. Então, ficar parado, os efeitos deletérios do sedentarismo e do imobilismo para as articulações que estão inflamadas é muito mais impactante do ponto de vista negativo do que você fazer movimento, você fazer exercício físico. E aí no frio dá mais preguiça de fazer exercício físico, mas tem que fazer sobretudo no frio, né? Essa é uma das barreiras, né, que a gente encontra para a população geral, né, e imagina para os pacientes, de manter a adesão desses indivíduos num programa de atividade física, né? Então, mais uma vez, assim como a gente ajusta as medicações dos pacientes, a gente também adequa o programa de atividade física, né? Então, por exemplo, nessa época a gente pede, se você fazer a hidro, né, por mais que a piscina seja aquecida, vamos mudar, vamos fazer o exercício no solo, vamos fazer uma esteira, vamos fazer um pilates, entendeu? Vamos fazer uma atividade mais em ambiente fechado. Então, é importante a gente manter essa frequência, estimular e adequar a realidade de cada paciente, né? Então, a gente vai conversar e ver aonde que a gente encaixa a atividade física e qual tipo de atividade física para aquele indivíduo, né? Então, se você não gosta de água, então eu não vou mandar você fazer hidroginástica, né? Se você não gosta de fazer musculação, eu vou tentar uma outra atividade que seja mais lúdica para que você tenha prazer também naquele momento de atividade física. Agora, claro, a gente tem que adaptar o que a gente gosta, que é justamente para garantir que a gente permaneça. Mas, doutor Fábio, existe alguma atividade específica que seja mais indicada para essas dores crônicas? Assim, todas as atividades físicas, todos os exercícios físicos, eles são benéficos, tá? Exceto aqueles exercícios de muito alto impacto, né? Já de alta intensidade, que daí a gente a gente mantém algumas reservas. Mas, no geral, exercícios de mobilidade, ou seja, de flexibilidade, alongamento, exercícios de força, como faz na academia, musculação, o próprio pilates, e exercícios aeróbios, como corrida, bicicleta, dança, natação, todos eles são benéficos. E aí você tem que adaptar, como eu falei, para cada indivíduo, para cada vontade, para cada patologia. Então, a gente encara o exercício como um remédio, como uma medicação. Então, a gente vai estudar o caso e ver para que atividade se encaixa naquela realidade, naquele caso do paciente ou do indivíduo que procura a gente para exercício, para prescrição de alguma atividade física. Todas essas atividades já têm eficácia comprovada, né? Tanto os aeróbios, exercícios de força, exercícios de alongamento, nas mais diversas doenças reumáticas osteoarticulares, né? Então, nenhuma delas se mostrou tão superior às outras, né? Agora, o que a gente sabe é que as atividades aeróbias, ou seja, caminhada, bicicleta, a corrida, dança, natação, ela tem um potencial analgésico maior do que as outras modalidades. Olha. Então, se a gente tivesse que escolher alguma atividade, não, tem que fazer uma só, não tem jeito de fazer as outras. Então, a gente vai escolher, no nosso caso aqui específico, trabalhando, né, com paciente com dor, com paciente no frio, que tem alguma doença reumática, tentar alguma atividade aeróbia para esse paciente. Tá? Que legal. O ideal mesmo seria você ter todas as modalidades, né? Fortalecimento, flexibilidade e aeróbio. Mas, na impossibilidade disso, se a gente tivesse que escolher
eu escolheria o aeróbio porque ele tem essas evidências de melhor potencial analgésico. Interessante. Estamos falando sobre dores no corpo que, sobretudo no frio, né, ficam mais fortes. Com o reumatologista e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, o doutor Fábio Jennings, tirando as dúvidas dos ouvintes. Alguém perguntou aqui sobre artrite e artrose. Acho que foi o Eduardo, perdi ele aqui. São diferentes, né, doutor? Sim, isso é uma dúvida frequente que surge, né? Não entre só nossos pacientes, mas a população geral. Os processos de artrite são processos inflamatórios, né? São puramente inflamatórios, em que o processo inflamatório é que toma conta de todo o quadro clínico, né? Então, a gente tem muito mais dor, inflamação, aumento de volume daquela articulação, e muitas das vezes são de origem autoimune, como a artrite reumatoide, as espondiloartrites, mas também pode ser processo infeccioso, até como as artrites por tuberculose. Já nas artroses, que hoje em dia mudou de nome, né, para uma maior confusão até, mas mudou para osteoartrite, mas Complicou. mas que vulgarmente é chamada como artrose ainda, é um processo mais degenerativo, que está mais relacionado com a sobrecarga, com a idade, mas tem outros fatores também que influenciam, como o fator genético, e existe também um pouco de processo inflamatório. E por isso que o nome mudou de artrose para osteoartrite. Né? Então, a artrite ela é puramente inflamatória, geralmente de causa autoimune ou autoinflamatória, podendo ter casos de infecção ou até de doenças por cristal, como a gota, e as osteoartrites, que são mais relacionadas com degeneração, sobrecarga, relacionado com a idade, e que também tem um pouco de processo inflamatório, mas que não é o preponderante no quadro clínico do paciente. Muito bom. Doutor Fábio, muito obrigada, viu, pela entrevista. Então, a nossa mensagem final, né, que no frio, se manter aquecido, tentar manter frequente, né, regular o programa de atividade física, tentar adequar essa atividade à temperatura e, caso tenha a exacerbação dessas dores, conversar com o médico, o reumatologista, para o ajuste da terapêutica, seja medicamentosa e não medicamentosa. A Sociedade Paulista de Reumatologia agradece a CBN pela oportunidade da gente trazer essas informações para o público nesse momento agora em que as temperaturas estão mais baixas. Muito bom, muito obrigada, doutor Fábio Jennings. Ele é reumatologista e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia.